As últimas entrevistas da Brie Larson chamaram a atenção dos fãs da Marvel. Right, guys? Yeah. Isn't it fun being there for all my extra takes? Muitos estão se perguntando se a Brie não se dá bem com os outros atores da Marvel e até na perspectiva de telespectador, é difícil assistir alguma dessas entrevistas sem sentir vergonha alheia. Por isso, nesse vídeo, quero falar sobre o que podemos aprender com essas situações e como você pode evitar certos padrões de comportamento que fazem com que outras pessoas não gostem de você, mesmo que não tenha sido a sua intenção ou você não tenha se dado conta. E para deixar bem claro, em várias entrevistas, a Brie Larson é extremamente carismática, e eu vou mostrar alguma delas nesse vídeo, mas vou focar nas entrevistas mais recentes, porque muitos de vocês já assistiram e porque existem vários erros em relação ao carisma dela que muita gente comete. O primeiro erro que você deve evitar é interpretar uma situação ambígua como algo negativo. E nessa entrevista, a Brie faz isso inúmeras vezes. Go to college. No! Would Brie Larson work out? Like, hypothetically, would I at some point? Is that like a personal attack or something? Or is that a request? Do you think I should? Yeah, I work out a lot. Thanks for asking. E logo mais voltaremos a essa ideia de interpretar as coisas de forma negativa, porque pode até ser que essa não tenha sido a sua intenção e que ela estava tentando ser sarcástica. Mas o problema é que o sarcasmo requer algo que indique a sua presença. Você precisa exagerar, seja no seu tom de voz, na escolha de palavras ou até mesmo na sua linguagem corporal. Porque se você não fizer isso, as pessoas não irão reconhecer que você está sendo sarcástico, mesmo que essa tenha sido a sua intenção. Por isso que quando a Brie se coloca na defensiva, parece que ela está falando sério. Candid. Why do you need to know? Can Captain Marvel beat Superman? I can't believe you even have to Google that, duh. I mean, why? E só para esclarecer, você pode usar o sarcasmo quando fizer esse tipo de piadas. Por exemplo, a atriz Aubrey Plaza responde de um jeito parecido e usou o sarcasmo quando participou dessa entrevista, mas o público enxergou isso de uma maneira bem mais positiva. E a razão por trás disso é que ela deu a entender que o que ela disse não deveria ser levado a sério, e nesse caso, ela indica isso fechando os olhos e alterando seu tom de voz. Have a sister. I have two sisters. Yeah. Oh. That's none of your business. That's my family. Ao usar o sarcasmo de maneira mais sutil, muitas pessoas acabam não interpretando o que você disse como sarcasmo. Por isso, uma regra geral para esses casos é você exagerar na atuação. Especialmente se o significado literal das suas palavras passa uma imagem de que você é uma pessoa mal educada para os outros. Exagere e mude o seu tom de voz, os seus gestos e suas expressões faciais. Isso vai fazer com que as outras pessoas consigam distinguir quando você está falando sério ou quando você está claramente fazendo uma piada. A próxima cena é um exemplo perfeito da atriz simulando estar irritada, mas deixando bem claro que ela não se sente ofendida de verdade. Veja se você consegue captar a mudança no seu tom de voz e os seus gestos exagerados. That's a problem? Well, I feel inferior, but it's okay. Go for it. Why would you feel inferior? Well, look at it. First of all, and second of all, I have nothing. Oh, no, right there. Look, you got a little, cup of juice there. Great, Yeah, go perfect. Help yourself. There you go. Mas voltando ao primeiro ponto, é possível que a Brie tenha ficado frustrada por causa dessas perguntas. Obviamente não lemos a mente das pessoas, mas não há exageração ou um sorriso para diminuir o clima de tensão criado pelos seus comentários. É como se ela interpretasse todas as perguntas como um ataque. Is that like a personal attack or something? Or... Seja lá o que tenha passado na cabeça de Brie nesse momento, na sua própria vida, interpretar situações ambíguas como essas de forma positiva vai te ajudar muito. Por sinal, até mesmo quando você se der conta de que as pessoas estão sendo rudes com você, interpretar o que elas estão dizendo de forma positiva é uma ótima forma de controlar a situação. E isso é exatamente o que fez com que as respostas do Russell Brand na entrevista que ele deu à MSNBC há anos atrás tenham sido tão geniais. Essa interação por si só merece uma análise completa em um vídeo separado, mas observe que o jornalista se incomoda e resolve implicar com o sotaque do Russell. E ele poderia até ser grosso ao responder, mas em vez disso, ele interpreta o que foi dito de forma positiva e até faz uma piada em relação a isso. Understand a single joke you You said? can't understand it. Can you I can't. understand me? Yes, but I'm telling you, when I'm driving in the car and everyone's laughing in the audience of the radio, I'm like, I have no idea what he just It's said. best you focus on your driving, Brian. You're a man, you don't want to be distracted by humour. You might crash into a Right, okay. pedestrian. So it's a good thing. I think it's probably for the best. Interpretar esse tipo de comentários de forma positiva, fazendo piadas, pode te ajudar a ficar bem com a pessoa que não está sendo cortês com você. Apesar de que nesse caso específico, essa estratégia não funcionou. E se você quiser que a gente faça uma análise dessa entrevista, deixe o seu comentário. Mas agora, voltando ao tema do vídeo, o terceiro ponto é que você não deve aproveitar cada oportunidade que aparecer para tentar se tornar o centro das atenções. Nessa próxima cena, o ator Chris Hemsworth começa a falar bem do seu dublê e dá todo o mérito a ele por conseguir fazer as suas cenas de risco.
Essa é uma excelente estratégia para as pessoas que já são bem-sucedidas e, nesse caso, estamos falando de um ator muito famoso e é um gesto de humildade da sua parte colocar essa pessoa muito acima dele, mesmo se denegrisse a sua imagem de alguma forma, como nesse caso. He just gets injured and I don't. He does all the hard stuff and makes me look cool and then... But now I've told you, it doesn't make me look cool, does it? E quando você se encontra numa situação dessas, sentado ao lado de alguém que acaba de falar bem de uma pessoa, é uma ótima oportunidade para você falar bem de alguém também. Você poderia falar bem de outros dublês do filme, ou da equipe de efeitos especiais que transformam o impossível em realidade, ou até mesmo do elenco da Marvel. É talvez a pior oportunidade para falar sobre suas próprias qualidades, porque entra em conflito com a humildade do ator e também coloca ele na defensiva, porque antes ele falava mal de si mesmo para dar mérito ao dublê e agora tem que defender a sua posição. E infelizmente, a Brie resolveu ir por esse caminho. So you don't do... I do all my stunts. I did my stunts because I thought that that's what everyone did. And then... Repito, essa é uma daquelas situações em que seu tom de voz realmente importa. Se a Brie tivesse dito, por exemplo, ué, vocês tinham dublês? Pensei que nós é que tínhamos que fazer essas cenas de risco. É muito provável que todos ali estariam rindo, mas sem esse exagero na atuação, parece que ela está falando sério e querendo levar todo o crédito. Isso, obviamente, não cai tão bem, e o ator se coloca na defensiva e duvida que ela tenha feito todas essas cenas de ação sem o dublê, e até menciona o Tom Cruise como exemplo. I did my stunts because I thought that that's what everyone did. And then... Tom Cruise over here. E novamente, ao invés de agarrar mais uma oportunidade e falar bem sobre o Tom Cruise e todas as cenas legendárias que ele fez, como um dos poucos atores que de fato grava as mais perigosas cenas de ação e se arrisca nas gravações, a Brie insiste em querer sair por cima. I want to be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Well, you know, I mean, he does his own stunts, you know. No, we all do stunts. Yeah. Se você se encontrar em uma situação parecida, a coisa mais carismática e confiante a se fazer é falar bem de outras pessoas. Não se preocupe tanto em querer ser visto de maneira positiva. Quando você fala bem das outras pessoas falarão bem de você. O ator Chris Pratt, por exemplo, deixa isso bem claro quando pergunta aos atores de Vingadores qual é o Chris mais simpático. Who's the most charming Chris? Why don't you love yourself, man? Come on. Because he's humble. Sorry, I was lost for a moment. No, I get it. É exatamente essa vontade que ele tem de querer falar bem dos demais que faz com que outras pessoas votem nele como o Chris mais charmoso. Oh, she's so happy about it too. He's my soul brother. Tudo isso nos leva ao quarto ponto desse vídeo, que é não rebater cada piada que fizerem de você. Isso faz com que as pessoas não se sintam à vontade para fazer essas piadas, porque você sempre quer sair vencedor. Você pode usar como exemplo o momento em que a Brie disse que o personagem dela é o mais forte do filme. E até pode ser engraçado para o elenco. E é claro que Chris faz uma piada em relação a isso e com um tom de voz um pouco mais agudo, ele evidentemente nos mostra que ele está sendo irônico e move a cabeça exageradamente até que todos comecem a rir. Is there any competition between the different sects, the different groups? There's no competition for me because I'm the strongest, so it's just kind of like a different... Well, yeah, you should let her think that, but yeah. It's not. As I've said before, it's not. It's just a fact. It's not a personal opinion. No, and it's not a reflection on what you can't do, but it is also kind of a reflection on all that you can't do. It's just that you're just not that strong. Quando ele ri, ele vence essa mini batalha de piadas, mas para não fazer ela se sentir mal, ele termina dizendo que o personagem dela é muito inteligente. Really smart and, you know, but should we have a fight? Brie sacode a cabeça, mexe no seu brinco e quando Chris diz que deveriam lutar, ela não interpreta o que disse de forma positiva ou como uma piada. Ela interpreta como se estivessem rindo dela. Em vez de ela dizer, nós com certeza deveríamos nos enfrentar no próximo filme dos Vingadores, ela sente que eles estavam brigando o dia inteiro e a forma como ela diz isso dá a entender que o que ela disse é realmente verdade. And she can eat bacon I feel like we're fighting right now. I think it's been an all-day thing. Eu penso que, no fundo, talvez ela realmente sinta isso. Talvez ela sinta que essa troca de comentários são de fato uma briga. E se você já sentiu isso, sabe quanto isso é desgastante. Uma ótima forma de evitar isso é não querer sempre dar a última palavra e ganhar o apoio dos outros. Em vez disso, aceite e siga com as piadas, mesmo que você sinta que estão fazendo graça de você e contribua fazendo piadas. Quando você não leva esse tipo de piadas a sério, você corta o poder que elas têm sobre você e faz com que a audiência ria com você e não de você. Nessa próxima cena, vemos a Brie fazendo exatamente isso quando o apresentador faz uma piada com o seu nome. That's a lovely name, Brie. Is that really are you named after a cheese? Yes, I am. Really? Really? I'm named after a cheese. I get confused all the time. I walk into rooms and people are like, ah! Oh, we I didn't know it was going to be a human. I thought it was going to be a cheese. No. E aqui temos um outro exemplo disso quando Chris Pratt aceita críticas de uma forma positiva. Chris Pratt, the worst Chris. It should just be this. Is Chris Pratt the worst?
Kind of. Kind of the worst. Tudo isso fica mais fácil se você interpretar o que dizem de forma positiva. A última coisa que quero falar é sobre como lidar com elogios. Você deve evitar responder a esses comentários de um jeito negativo, até mesmo se você estiver fazendo uma piada, como nesse caso. Oh, Chris, that's really nice. That's sweet. I'm still stronger than you, though. You're not, though. Ao invés disso, você pode agradecer sinceramente e talvez até transmitir isso de forma genuína através do contato visual e o contato físico. Bejeweled epaulets, by the way. That's very nice. It's like you're a sort of commander of fabulous. Outra forma de fazer isso é tentar retribuir o elogio da outra pessoa da melhor maneira possível. No, well, I think you should take a lot of it. Thank you, Fifi. Yeah, and I have just spoken to Jonah, and he said you should too. So Jonah said? Yes. Here you go. They love you. I'll give Jonah credit then. It's only honourable, isn't it? True. Jonah can have credit. Okay. De qualquer forma, não importa a opção que você escolher, não castigue outras pessoas por elas terem te elogiado, porque senão elas deixarão de ser tão gentis com você. Se você estiver em dúvida, você pode simplesmente sorrir e agradecer sinceramente o outro ou encontrar um jeito de retribuir o elogio. E isso te levará muito mais longe. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gosta do conteúdo desse canal, talvez você se interesse pelo nosso curso Universidade Carisma, que na minha humilde opinião é o melhor curso para você elevar o seu carisma ao máximo. Falamos de como conseguir dar uma primeira impressão inesquecível, como ter uma linguagem corporal atraente, ser magnético, desenvolver sua autoconfiança e o mais importante, como manter a consistência, porque afinal, muito do que você acabou de ver nesse vídeo são comportamentos que não ocorrem de maneira natural. Portanto, se você tiver interesse, clica no link da descrição para saber mais sobre o curso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo.